Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos. Hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre a questão da argumentação e hoje falaremos sobre as falácias, né? E dando continuidade, essa aqui é a nossa identificação, a referência do livro e a página do livro 212 e 213. O que é uma falácia? O termo latino falácia significa engano, trapaça. Assim, em sua acepção comum, a palavra falácia costuma ser usada para referir uma ideia equivocada ou uma crença falsa, ou que se considera assim, como em dizer que o mundo vai acabar é uma falácia. No âmbito da lógica, a falácia é qualquer erro de raciocínio ou argumentação. No entanto, esse termo costuma ser reservado mais comumente aos raciocínios ou argumentos enganosos, isto é, que possam parecer corretos, mas que após um exame cuidadoso se percebe que não o são. Então, falácia é mais ou menos uns termos exagerados, uns termos enganosos, como foi dado o exemplo. O mundo vai acabar amanhã. Em qual sentido nós nos baseamos essa ideia? Mas é um termo da gente dizer, digamos, expressar um exagero, expressar algo fora do normal, fora do comum. Mas cientificamente, nós não podemos dizer que isso possa acontecer, tá? Se um dia vai acontecer, ninguém sabe. Mas até o momento, os matemáticos, os estudiosos não têm essa previsão. Mas quem sabe é Deus. Mas esse termo, que dizer que o mundo vai acabar é uma falácia, né? Um erro, né? É um modo de dizer, é um modo de falar. Como diz o próprio termo, um engano, né? Uma trapaça, trapeça, né? Então não se ilude com essa questão desse termo de falácia. Por exemplo, todo gato perfeito tem quatro patas. Todo gato que conheço tem quatro patas. Logo, todo gato que conheço é perfeito? Então, se a perfeição está em um gato ter quatro patas, então, isso não significa que seja uma verdade, né? E muitas vezes um gato não é bonito só porque tem quatro patas. Então, é um exemplo muito claro sobre isso. Não é o modo como a coisa acontece, dizer que o gato tem quatro patas, que ele já é automaticamente perfeito. São vários fatores, várias conexão que leva a dizer que o gato é perfeito. E uma delas pode ser o gato ter quatro patas. Não significa que todo gato que tiver quatro patas vai ser perfeito, certo? Aí nós temos o paralogismos, paradoxo e sofismas. Paralogismo é um erro lógico involuntário, ou seja, sem que haja a intenção de enganar, mas que pode ser enganoso. Isso pode ocorrer em qualquer área do conhecimento, como por exemplo na matemática. Por outro lado, quando o erro lógico é cometido de maneira intencional, com o propósito de envolver psicologicamente e persuadir o interlocutor, ele costuma ser denominado sofisma. No entanto, apesar de todas essas nuances semânticas que procuramos destacar, o que temos em todos os casos são, enfim, falácias, ou seja, raciocínios errados, né? Então, é uma maneira de que um erro involuntário, um erro sem ter aquela intenção realmente de errar. Às vezes você erra com intenção. Eu errei, mas tinha a intenção de errar. E muitas das vezes você não tem esse errou, mas involuntariamente. Falácias não formais. Vimos que um argumento falacioso pode ser identificado com frequência por sua forma, falácia formal. Ocorre que muitas vezes o problema de um raciocínio não está em sua forma, mas em seu conteúdo. São as chamadas falácias quanto à matéria ou simplesmente falácias não formais. Aristóteles tratou especificamente do problema dos argumentos enganosos, não formais, no trato situado ao final do Organo, as refutações sofísticas. Nele, o filósofo procura identificar os tipos de falácias usadas pelos chamados sofistas, destacando 6 tipos atribuíveis à linguagem e outros 7 não relacionados com ela. Ou seja, é, Aristóteles identificou na argumentação do sofista, acho que eu já falei, você deve estar lembrado, a relação de Sócrates e os sofistas. Ele, quem era o sofista?
Era uma espécie de professor que ensinava o poder da retórica e da oratória, mas ele utilizava o quê? Exigia dos seus discípulos uma forma de pagamento para ensinar, beleza? Enquanto Sócrates, ele utilizava o conhecimento, transmitia o conhecimento, mas não exigia pagamento, tá? Então é mais ou menos essa ideia. As falácias de linguagem relacionam-se, de modo geral, com problemas de ambiguidade e imprecisão entre os termos e as proposições. Algumas usam os mesmos termos com acepções distintas. Outros os aplicam de maneira imprecisa, como quando tomam o termo como parte em uma premissa e como todo em outra. Tá? Então, eles usam o que as falácias de linguagem usando o que? As premissas e as conclusões. De já, muito obrigado pela atenção, pela compreensão e bom estudo. No áudio eu explico como vou querer a devolutiva dessas questões aí. De já, muito obrigado.